Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, mais um podcast Rota Empreendedora. Nós estamos aqui numa temporada falando do varejo que cresce, persiste em crescer, muito por conta de bastidores que não são percebidos por você que às vezes vê o palco numa vitrine ou num balcão de atendimento, mas não conhece detalhes de um escritório, de um corredor, da retaguarda de um varejo, que essa retaguarda é onde acontecem muitas decisões, muitas estratégias. E daí a proposta aqui dessa temporada é a gente trazer pessoas que vivem esse varejo real, de forma verdadeira, o empreendedorismo num comércio, num varejo, de vários segmentos. E nós estamos com vários episódios aqui trazendo conteúdos com convidados que vivem essa realidade de forma real. Inclusive, se você quer saber um pouco mais dos outros episódios, entra na playlist aqui que está aqui na descrição do vídeo e você vai entender vários conteúdos que podem ser muito importantes para o teu crescimento ou para o teu passo de empreender. Às vezes você tem esse sonho de empreender, então vai ter com certeza muita gente te ensinando algo que já viveu, que pode ser um encurtamento de caminho para você alcançar esse sonho, tá? As conversas que são tratadas aqui são conversas de vida real realmente, não de teoria, de empresário para empresário, tá bom? Então nós estamos conversando com grandes empresários aqui. O meu nome é Hélio Xavier Filho, eu atuo como multifranqueado da Chiquinho Sorvetes aqui no Paraná e gravamos aqui inclusive dentro de um shopping no Paraná, o Shopping Avenida Center em Maringá, Paraná. É um parceiro dessa temporada desse podcast Rota Empreendedora, com essa temática sobre varejo. Eu penso muito que gestão pode ser estratégica, mas pode ser simples e consistente e congruente com a verdade. E é sobre isso também que os convidados são provocados a trazer aqui um pouco da sua experiência nessa temporada muito especial. Eu acredito muito que o conhecimento aplicado, ele gera resultados e transforma principalmente vidas. Também vamos falar de transformações de vidas aqui, inclusive nesse episódio. É um episódio muito especial que eu estou aqui com o Carlos, da Vivenda do Camarão. Carlos, um amigo, parceiro, lojista desse shopping, Shopping Avenida Center também, e tem uma bagagem, gente, vocês vão se surpreender e acredito que vamos sair todos aqui melhores do que entramos, né? Com todo o know-how que ele vai trazer aqui, alguns cases de sucesso na rede que ele representa, mas também muita bagagem de vida também, né, Carlos? Prazer, muito obrigado pela tua disponibilidade, bem-vindo ao podcast Rota Empreendedora. Eu que agradeço, Hélio, e é um prazer, uma satisfação poder estar aqui participando com vocês. Vai ser muito bom. Que joia, muito bom. Vamos direto para um assunto que muita gente pergunta para mim como dono de negócio, e eu gosto de explorar também com amigos, donos de negócio, contar um pouco sobre história, né? Como que foi o teu pontapé inicial? Como foi entrar nesse mercado? Quando foi? Há quanto tempo? E por que escolheu estar onde você está? Em qual marca, na marca que você está? Então, Hélio, eu estou nesse mercado já há mais de 20 anos, né? E é um mercado que você ama ou odeia. Muito bom. Né? Eu me apaixonei por esse segmento de restaurantes, da área de alimentação, porque é o tipo de setor que conecta pessoas e lugares, né? Ele tem esse dom, essa magia de conectar pessoas e lugares. E eu sou um entusiasta, eu sou um sonhador desse setor, desse ramo, e tenho aprendido e crescido muito com ele. Eu iniciei nesse ramo em 2001 e com a Vivenda do Camarão especificamente, eu estou desde janeiro de 2009. Então vão-se aí já 16 anos aí, indo para 17 anos. E antes no segmento de alimentação também? Desde 2001, né? Caramba. Aprendendo, crescendo, se aperfeiçoando, e a Vivenda, ela entrou na minha vida em 2009. Agosto de 2018 surgiu a oportunidade para que a gente se tornasse um franqueado, né? Um operador da marca aqui na nossa regional, aqui em Maringá. E desde então tem sido um desafio assim muito grande, mas muito gratificante, né? Fazer parte de uma marca tão valiosa, tão reconhecida e tão forte dentro do território nacional. A Vivenda do Camarão hoje,
ela é a primeira, a maior e a melhor rede de frutos do mar do Brasil. Né? Então, quando você me apresentou, você falou Carlos da Vivenda do Camarão. E hoje as pessoas não me conhecem mais como Carlos Ornag, que é meu nome. Então, muitas pessoas é o Carlos da Vivenda do Camarão. Você sabe que eu sou o Hélio da Chiquinho, né? Da Chiquinho Sorvete. E muita gente nem sabe meu nome também. Ô Chiquinho, e chama de Chiquinho, sabe? Mas é porque é isso, a gente pega muito o amor pela marca, o zelo, o carinho, né? E acaba assumindo um sobrenome. E é bom, né? É bom, com certeza. É bom ser associado a uma marca tão valiosa, né? Tão grandiosa quanto a Chiquinho Sorvetes. E é sinal que, de alguma maneira, a gente está fazendo algum trabalho que é relevante positivamente. Representa, né? Representa bem, né? Exatamente. Muito bom. Mas a escolha pelo segmento de alimentação, Carlos, lá em 2001, antes mesmo de você estar na marca, mas entrar já no segmento, teve algum porquê específico? Então, eu vinha... Eu trabalhava num outro ramo totalmente diferente e eu havia sofrido um acidente. E eu viajava muito, né? Então eu fazia Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, eu viajava muito e era mais jovem, né? E meus pais, eles se incomodavam muito com o fato de eu ficar muito tempo fora de casa, então tinha essa preocupação. E na época surgiu a oportunidade para que eu viesse para uma operação, para uma empresa na área de alimentação, de uma família bem tradicional, aqui na nossa cidade também. E eu fui conversar com eles na época, e eles, né, na entrevista, eles colocaram que precisavam de uma pessoa que tivesse vontade de aprender, de crescer, e que eles estariam dispostos a treinar essa pessoa e a dar oportunidade para essa pessoa. E ali as coisas começaram a acontecer, eu comecei a se identificar, a gostar, né? Como a gente disse anteriormente, né? Ou você ama ou você odeia, e foi amor à primeira vista. Poxa, legal. E estamos aí caminhando já há pouco mais aí de 25 anos nessa área. Muito sobre aproveitar oportunidades também, Caio, o Carlos. Tipo, de você tinha uma oportunidade numa família que te acolheu e tal, e de repente, sei lá, foi e aproveitou, não deixou passar isso. Exatamente, né? Na nossa vida, geralmente é assim. As oportunidades, elas surgem para todos. Em algum momento vai surgir uma oportunidade, né? O que vai fazer diferença é o que cada um de nós vai fazer com a oportunidade que você está recebendo, seja em qual área for. Muito bom, muito bom. Dentro dessa história, Carlos, você consegue definir um ou dois momentos assim cruciais e importantes que você precisou assumir um papel protagonista, de liderança, de dono de negócio para mudar o jogo para você, senão o jogo ia falecer, vamos dizer assim? A pandemia foi um retrato, um recorte mais recente, né, que demonstra muito do que isso aconteceu. E eu nunca esqueço, né, o dia, assim, o dia que fechou o shopping, que encerrou as atividades, era uma quinta-feira, e eu saí aqui do shopping com a sensação de vazio enorme e parecia o apocalipse. E eu morava bem próximo aqui do shopping nessa época, 3 quadras aqui do shopping, e eu fui saindo daqui de dentro, tudo apagado, as luzes e aquelas filas no mercado, aquela sensação que nenhum de nós tinha vivido em nenhum momento, né? E eu fui pensando, o que eu vou fazer? O que vai ser? Como que vai? Não pode simplesmente acabar assim, né? Eu tinha assumido a loja em 2018. Nossa, 2 anos. 2 anos. E eu fui orando, pedindo, conversando, desabafando com Deus, do meu modo, da minha maneira. E eu cheguei em casa sem chão, sem saber o que fazer, e com aquela sensação, vamos esperar para ver o que vai acontecer. E eu sempre fui uma pessoa muito proativa, eu nunca consegui ficar parado, Hélio. Né? Meu primeiro emprego foi com 11 anos de idade, então eu sempre corri atrás, né? Até sorvete na rua eu já vendi, então eu nunca tive problema com o trabalho. E eu lembro de daí ter ficado a quinta, né? O resto da quinta em casa, a sexta. No sábado eu já comecei a ficar incomodado. E dentre as minhas conversas com Deus, e vocês vão ouvir eu falar muito de Deus, porque é algo que
eu tenho muito comigo, né, a fé, Deus me disse claramente, você precisa fazer a sua parte. E eu entendi que aquilo que era a minha parte, eu ia fazer. E o impossível, Deus ia mover. Na segunda-feira, eu abri a loja. Os funcionários, a gente precisou readequar a equipe, né? Na época, teve aquele auxílio do governo, férias, tinha funcionário na experiência que a gente acabou desligando. E eu lembro que na segunda-feira nós abrimos a loja só com delivery. A gente tinha que levar os pedidos lá nas docas, ainda porque não era liberado nem o acesso dos entregadores dentro do shopping. Nós vendemos mais naquela segunda-feira do que na segunda-feira anterior ao fechamento. Nossa. E naquele dia eu entendi, Senhor, eu entendi. Aquilo que é a minha parte, eu vou fazer. E nós passamos todo o período de pandemia, toda aquela situação, e em nenhum momento nos faltou absolutamente nada. Nós não ficamos devendo para o shopping, para governo, para franquia, para fornecedor, para colaborador, para ninguém. Em todo momento, Deus nos sustentou. Em termos de estratégia, então, fica evidente que o delivery foi uma estratégia que veio para fortalecer o negócio na hora de uma crise. O delivery, ali, a gente vinha engatinhando com o delivery, né? E a partir daquele momento foi a confirmação de que seria algo que mudaria o cenário do mercado. E eu não digo só de restaurante, porque outros segmentos dentro do restaurante, pizzarias, hamburguerias, principalmente pizzarias, sempre teve um delivery muito forte. Agora, outros cases de restaurantes não tinham delivery forte. E nós também não éramos diferentes. A gente vinha engatinhando no delivery, né? Era apenas um complemento. E durante todo esse processo da pandemia, foi aquilo que nos sustentou, que manteve a operação rodando e funcionando. É lógico, né? Nós tivemos que fazer vários ajustes operacionais, de equipe, de processos, de compras, mas tudo caminhou de forma a fazer com que o delivery sustentasse toda a operação. Carlos, entrando bem no nível da estratégia que muitas vezes só se sabe do bastidor, que verdade que pouca gente talvez conhece dentro dessa história toda, talvez essa história até mais recente, que pouca gente sabe sobre o seu negócio, mas que explica o porquê que você está onde você está. Você é uma referência dentro da rede, como a gente estava conversando antes mesmo aqui da gravação. O que você poderia atribuir que é aquilo que às vezes não está ali no balcão, na frente do cliente, mas sustenta você, o teu negócio, como um diferencial dentro do mercado, como alguém que se destaca de fato? Olha, Hélio, para nós que estamos dentro do mercado de franchise, quem está de fora pode pensar que é mais fácil, que vem tudo pronto, tudo mastigado, os processos todos bem definidos, tudo já bem elaborado, vai por aqui, faz assim, segue ali, mas a gente sabe que não é dessa forma, não é assim, né? A gente precisa participar, nós precisamos estar envolvidos, né? Eu até tô com a camisa aqui, ó, vestindo a camisa mesmo, né? A minha versão de hoje precisa ser melhor que a de ontem. Legal. Então, cada dia eu preciso fazer melhor. Cada dia eu preciso fazer diferente. Porque se eu ficar fazendo todo dia da mesma forma, simplesmente do jeito que está ali no manual, as coisas não vão acontecer. Então, eu preciso estar focado dentro do meu negócio, eu preciso participar, eu preciso acompanhar para que a coisa aconteça. Não tem uma receita de bolo, faz assim, 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 que vai dar certo. Muito se fala sobre, alguns, né, gurus da internet falam sobre você, não precisa viver a operação, não precisa viver o negócio e tal. Como que é para você isso diante dessa sua fala? Não, eu não conheço esse cenário. Né? Como eu disse, eu estou desde 2001 nesse ramo. E em todos eles eu sempre vivenciei o dia a dia das operações. E por onde eu passei, e as pessoas que
me conhecem, que estão assistindo, sabem disso, né? Do envolvimento, do acompanhamento, do estar presente, do estar junto, o quanto isso faz diferença, né? Hoje, só o dinheiro, só o ter o dinheiro para se abrir um negócio, isso não é sinônimo de que vai dar certo, né? Eu acredito que você conhece, da mesma forma que eu conheço, pessoas com uma boa condição financeira, que abriram negócios bons, de boas marcas, bem estruturados, bem planejados, e que infelizmente não deram certo. Porque não basta só dinheiro para ter uma boa operação. Você precisa ter muitas outras coisas e principalmente saber lidar com as crises, né? Nós passamos por algumas, pandemia, nós passamos por guerras, incertezas políticas, crises econômicas, mas para nós que somos brasileiros, tudo isso, tirando a pandemia que foi algo surreal, todas essas outras coisas não são novidade. Muito bom, porque as pessoas têm, às vezes, esse mundo mágico, né? De que, pô, vou ser dono do negócio, vou pôr o dinheiro e a coisa vai andar sozinha. Deixa a engrenagem rodar que funciona, né? Ou aperta o botão mágico lá e vejo o que vai acontecer. Inclusive, especialmente, talvez até no franchising, né? Com franquias, né? Que a pessoa põe um dinheiro, às vezes, um investimento da vida ali e não entende que é dono do negócio, né? Porque é diferente ser investidor de ser dono de negócio, né? E dentro de franquia isso é muito sutil, a depender do quanto a pessoa está iludida em querer empreender e o sonho de empreender, mas não saber da realidade. Até por isso a ideia desse podcast é trazer um pouco dessa experiência. Você, quando entrou no negócio, já entrou com uma realidade vivida antes mesmo, quando você entrou na vivenda, né? Entrou com uma realidade vivida anterior. Em algum momento você se iludiu com o fato de estar dentro de uma rede, esperar da franqueadora tudo pronto e acabado, não? Não. Não, né? Porque eles te mostram o caminho. Mas quem vai percorrer o caminho somos nós. Muito bom. Né? Então, não adianta eu querer falar para você, ó, vai por aqui, faz assim, chegar ali, você faz daquele jeito. Né? Eu não sei o que vai acontecer no seu caminho. Porque cada um de nós vamos ter o nosso próprio percurso. O que a gente compra, né, Carlos, é o modelo de negócio. Né? Exatamente. E o modelo é a forma como o negócio funciona, o jeitão. Mas fazer o negócio funcionar é muito mais a cargo do dono, de fato, da unidade. Se a gente colocar, né, dentro da própria Vivenda do Camarão, com mais de 150 lojas, e isso é muito particular, porque cada região é um tipo de público, cada praça é um tipo de público, cada cidade tem uma cultura, clima, são muitos fatores que diferenciam. Então, às vezes, uma cidade que tem um potencial gigantesco, às vezes não performa tão bem quanto uma cidade que talvez não tenha o mesmo potencial que aquela. Então, muito disso está ligado à gestão dentro da própria operação. Né? Então, a gestão dentro da operação, as estratégias que você vai escolher para conduzir a sua operação, para fazer acontecer, faz muita diferença. Se você olhar em termos de crescimento do seu negócio, você já trouxe um pouco da estratégia do delivery como uma, não sei se aposta ou acerto, né, de persistir e fazer acontecer, dar certo o delivery ali, dentro até do cenário da pandemia, quando você viu o que aconteceu e era relevante. Mas olhando esse histórico de crescimento teu, o que você diria que pode ser interpretado como um erro ou uma decisão que moldou o teu jeito de crescer até então no seu negócio? Um erro? Uma boa pergunta. Um erro, às vezes, é você não olhar com uma visão mais crítica, mais clínica de onde você realmente está. Porque às vezes você precisa entender a particularidade de onde você está inserido. Qual que é o público que você tem? Quais são os clientes que você tem? E eu entendi isso, que por um bom período eu errei nisso. E é engraçado, porque a Vivenda ela tem
um princípio de ter o camarão como um produto acessível a todas as pessoas. Preço justo, para que o camarão fosse um prato onde a pessoa pudesse consumir ele no dia a dia. Porque tem o mito do camarão, né? De que é um produto caro, de que é um produto luxuoso. E a Vivenda ela veio para quebrar isso. Ela veio para trazer com que o camarão fosse um produto acessível a todas as pessoas. E aí eu digo que eu errei. Porque eu tinha um preço que ele era, talvez, além daquilo que eu pudesse praticar aonde eu estava inserido. E quando eu entendi isso, e eu comecei a aplicar um preço que vinha de encontro com o público que eu tinha dentro da praça que eu estou inserido, as coisas começaram a mudar. E hoje, nós trabalhamos com uma política de preço mais agressiva, com um preço mais justo, e o nosso crescimento ele vem mês a mês. Né? Não é porque eu abaixei o meu preço que eu perdi em rentabilidade ou eu perdi em venda. Pelo contrário, o nosso faturamento ele cresceu, a nossa rentabilidade cresceu, a gente conseguiu conquistar novos clientes, a gente conseguiu atrair clientes que talvez tinha esse preconceito de que o camarão era um produto muito caro, e tudo isso começou a trazer um resultado diferente dentro da operação. Muito legal isso que você fala, né? Porque as estratégias para se diferenciar no mercado enquanto negócio envolvem muitas vezes qualidade, outras vezes precificação. Você concilia as duas coisas, mas com o olhar do teu público-alvo, né? O teu público valoriza a acessibilidade ao teu produto, mas não quer uma coisa ruim, né? Exatamente. E o produto que você oferece é um produto que requer qualidade, né? Exatamente. Hoje, o produto de peixe, de frutos do mar, o camarão em si, é um produto que gera até preocupação nas pessoas, de procedência, de preparo, de manuseio. Acondicionamento. Exatamente, né? Então, hoje nós temos muitos clientes que eles vêm na operação porque ele se sente seguro, né? Às vezes é um cliente que é alérgico e ele não consegue comer peixe em outro lugar porque ele já, de alguma forma, ele teve alguma contaminação, seja através de um utensílio, seja através do óleo, do manuseio dentro da cozinha, né? E algo que a Vivenda preza demais dentro das suas operações é a qualidade, né? É uma tecla que a Vivenda bate sempre. Nós recebemos consultorias de campo, sem data prévia avisada, recebemos cliente oculto. Então, tudo aquilo que é necessário de monitoramento para preservar essa qualidade dentro das operações, a franqueadora, ela faz. Muito legal, muito bom. Ô Carlos, entrando um pouco na vida do Carlos aí, tá? Vou tentar explorar um pouquinho sobre a tua personalidade, o teu protagonismo no negócio também, e tentar extrair aqui para você que está assistindo algumas dicas, sugestões de como viver uma vida empreendedora com um cara que já tem uma baita bagagem aí. Como que você equilibra dentro da sua vida ser dono, ser gestor, ser líder do seu negócio, ser destaque na rede e ainda assim ser o Carlos, que tem sua família, que tem o seu lazer, que tem seu hobby? Como que é para você esse desafio desse balanceamento nessas áreas da vida? E dentro da tua jornada, eu queria que você trouxesse um pouco de aprendizados sobre isso. É algo que faz muita diferença, né? Então, antes de tudo, né? Eu sou casado, sou pai. Então, eu preciso ser pai, eu preciso ser esposo, eu preciso ser patrão. Eu preciso ter tempo para mim, eu preciso ter tempo de vida espiritual, com qualidade, preciso ter tempo de família. Então é um desafio muito grande para nós que estamos inseridos dentro de um segmento que funciona quase que todos os dias do ano, né? Sábado, domingo, feriado, de manhã, de tarde, de noite, não tem horário. Então, às vezes o pessoal brinca, mas o que você faz da meia-noite às 6, né? Precisa ter esse equilíbrio. E é muito importante esse equilíbrio. Faz muita diferença, né? A partir do momento que nós entendemos o quão importante cada área da nossa vida ela tem o seu papel e ela contribui para o nosso crescimento, as coisas acontecem
de forma mais natural e com mais qualidade. Então eu preciso ter tempo para tomar um café da manhã, né? Então, eu não vou poder almoçar, mas vamos tomar um café da manhã junto. Nós não almoçamos juntos, vamos jantar em família. Então precisa ter tempo, coisas simples do dia a dia, né? Eu preciso ter tempo para minha vida espiritual, eu preciso de alguma forma servir, retribuir tudo aquilo que eu tenho de alguma forma sido abençoado também, né? Às vezes as pessoas perguntam, né? E eu vou tocar num ponto aqui que às vezes a pessoa fala assim, você dentro da sua comunidade você dá o dízimo, e o dízimo às vezes não é só o lado financeiro, é o tempo também que você dedica. Talvez é mais valioso até, né, Carlos? Né? Para Deus, para o seu próximo, dentro da sua comunidade. De que forma que você pode contribuir dentro do local que você está inserido? Dentro da sua comunidade, dentro do seu bairro. De alguma forma, se você olhar onde você está inserido, você vai poder contribuir de alguma forma, né? Então, precisa ter tempo para trabalhar? Precisa, e precisa trabalhar muito, precisa trabalhar duro, todos os dias. Nunca tive problema com isso, né? Como eu disse anteriormente, trabalho desde os meus 11 anos de idade. E a gente acha tempo para viajar, acha tempo para passear, acha tempo para todas as coisas que precisam ser feitas. Acompanho sempre que eu posso os treinamentos do meu filho, busco na escola, dou um jeito de levar. Então a gente se desdobra, né? Porque foi algo até que nessa última convenção eu tive a oportunidade de falar. Não basta eu buscar excelência dentro da minha operação, dentro da minha empresa e ser destaque, se a minha casa estiver toda arrebentada. Do que vale? Do que valeria? Eu ter reconhecimento profissional, ser bem visto pelos parceiros e ter uma casa toda desestruturada. Ter um filho que não me respeita, uma esposa que não me ama, do que valeria? Então eu preciso encontrar esse equilíbrio e caminhar de forma que não deixe o peso no ombro de ninguém. E como que é muito legal você estar demonstrando e de fato viver esse nível de consciência. E como que é para você que lida com pessoas daí, transbordar isso para as pessoas também, para as pessoas do teu time, né? E fazer com que as pessoas também percebam que há um caminho de excelência à medida que você inspira elas também por esse princípio de equilíbrio nas áreas da vida. É desafiador para você também? Você vê que há um desequilíbrio também com as pessoas que trabalham? É um desafio grande, né? Porque quando você começa a caminhar com um colaborador e essa pessoa começa a entender a cultura da operação, da loja, e aos pouquinhos você vai pincelando aquilo que você entende e que você pratica no seu dia a dia. Então, o seu exemplo de vida tem que impactar aquela pessoa, né? Eu não posso simplesmente falar para ela, faz assim e assim. O meu exemplo de vida, aquilo que eu vivo no dia a dia, tem que fazer diferença na vida dela a ponto de que ela perceba que você vive de forma diferente. Seja no trato com as pessoas, seja no trato com ela, no trato com a família, no trato com os negócios, na responsabilidade, com tudo aquilo que você gere ali, né? Graças a Deus, a maioria das pessoas entendem isso. E vão ter aquelas pessoas também que não vão entender. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, né? Vida que segue, ela segue a vida dela e nós continuamos seguindo a nossa, né? Nós tivemos colaboradores aí que já passaram conosco aqui e que hoje estão em boas empresas, abriram seus negócios, e isso é muito gratificante, saber que de alguma forma você contribuiu, nem que tenha sido com apenas um tijolinho ali na história da vida daquela pessoa, e que fez diferença na formação profissional dela. Legal. É muito bom. Há algum hábito, alguma rotina, ou algum hábito mesmo, algo que você estabeleceu para você na sua vida que te ajuda a manter esse balanceamento nas áreas da vida? Minha vida devocional, né? A palavra de Deus diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então eu tenho se esforçado muito para viver dessa forma, né? Pedido a Deus sempre direção, orientação, sabedoria, disciplina, e acima de tudo,
essa vontade de querer fazer, né? Às vezes a gente fala assim, você já orou? Você já fez sua oração? Né? Então a palavra oração, se a gente dividir ela, fica orar e ação. Né? Então eu tenho que orar, mas a segunda parte sou eu quem faço. Uhum. Né? Se eu só orar e não tiver ação, não vai acontecer nada. Então eu preciso sempre buscar, sempre agir, sempre querer fazer algo a mais, sempre buscar conhecimento, sempre querer entender o que está acontecendo à minha volta, para que as coisas também, com que eu não fique para trás, né? Muito bom. A gente falou sobre delivery, você trouxe isso como um diferencial, algo que foi relevante num momento de crise. Você falou também sobre a experiência do cliente te visitando, indo até a loja presencialmente, falamos de funcionário, tudo isso. Como que você enxerga hoje o desafio de um mundo que valoriza bastante o digital, o e-commerce, ou no nosso caso de alimentação, o delivery, e ao mesmo tempo a importância da conexão humana, essa presencialidade que se fala tanto de experiências serem oferecidas para os clientes? Como que é para você isso dentro do contexto de negócio? Então hoje as grandes redes têm podado muito o atendimento humano, né? Então, hoje você vê muito totens aí em grandes marcas, em grandes redes, e cada vez menos o atendimento humano no balcão. E eu confesso que eu sou um pouco contrário a isso. É muito importante, é muito válido toda essa tecnologia, toda essa migração. O que eu tento sempre passar para a minha equipe ali, para as pessoas de atendimento, né, nós que estamos inseridos dentro de uma praça de alimentação, principalmente, onde tem outras opções. Então, se o cliente chegou até o nosso balcão, ele teve... Porque hoje nós temos um shopping na nossa mão, né? Hoje o celular ele virou um shopping. Então, a pessoa da casa dela, ela compra o que ela quiser, ela faz o que ela quiser através do celular. Então, se a pessoa já tem uma predisposição para sair da casa dela, para vir até o shopping, para parar na frente do seu estabelecimento, é porque alguma coisa despertou o interesse nela. Então, já mais de 50% da venda já está garantida. Uhum. Né? Então, se eu não recepcionar essa pessoa bem, se eu não tiver o trato ali com ela, a atenção com ela, nada daquilo que aconteceu anteriormente vai fazer diferença. Né? Nós temos... a Vivenda é uma marca que ela está há 41 anos no mercado. Né? Então, às vezes, nós atendemos gerações. O neto, o filho e o avô, né? Então, já vem, é uma história que vem sendo repassada. E para nós, às vezes, é uma satisfação muito grande receber esses clientes, e aí ele gosta de conversar, ele gosta de contar lá de trás. Então, isso faz a diferença, porque é uma memória afetiva muito grande na vida das pessoas. Né? E eu vejo que hoje, nós, não falo as pessoas, nós somos muito carentes, né? Então, dessa conversa, desse diálogo, disso que nós estamos fazendo aqui. Né? A vida é tão corrida, é tudo tão acelerado, que às vezes nós não paramos para conversar. Né? Então, o cliente no balcão é sempre uma oportunidade também de ter um atendimento diferente também. E até fidelizar, né? Porque às vezes esse cliente do balcão também pode já ser um cliente do delivery ou vir a ser, né? Naquela oportunidade que ele não vai estar presencialmente também, né? E vice-versa. Exatamente, né? Nós temos clientes que nunca tinham pedido no delivery pelo fato, talvez, de não dominar a tecnologia, não gostar, mas gostava muito de vir aqui e, de alguma forma, algum filho, alguém ensinou ele a pedir, e é um cliente hoje do digital. E tem aqueles clientes, né, que são do digital e que em algum momento tiveram a oportunidade de vir em loco, né, até o estabelecimento, até a nossa operação, e a gente ter a oportunidade de atender e tá caminhando junto aí. Ter essa recorrência no atendimento. Sim, e é muito legal você trazer assim que às vezes é o cliente do presencial que vai para o digital, às vezes o digital que vai para o presencial. O que eu ouço daquele dono de negócio, às vezes vitimista, né? Tô perdendo o cliente para o digital, ou tô perdendo o cliente porque não consigo gerar uma experiência. Você traz uma mensagem de eu tenho que jogar o jogo como ele se apresenta.
queria que você falasse um pouquinho para mim sobre esse teu modelo mental, porque você, da forma como vem, você mata no peito e vamos fazer o gol, né? Como que é isso, Carlos? Nós, né, eu tive um mentor que ele falava assim, CNPJ foi criado para se gerar lucro, né? Ele sempre falava isso. Então, eu preciso atender bem, eu preciso fazer a diferença para aquele cliente, seja do delivery, seja do balcão. Esse cliente ele precisa ser bem atendido. Se ele pediu no delivery, a comida dele tem que sair quente, bem embalada, feita com qualidade, com sabor, né? Não pode faltar nada. Tem que chegar para ele da melhor maneira possível, né? Eu não vou conseguir ter o trato do presencial, mas ele precisa chegar lá para ele abrir e falar, nossa, tá igualzinho quando eu comi lá. Não pode ter diferença. E o meu cliente do balcão tem que ser melhor ainda. Porque é o que está aqui na minha cara. Ele tinha muitas opções para escolher e ele me escolheu. Ele escolheu a minha operação. Então esse eu tenho que tratar com mais cuidado ainda, né? Então é uma situação engraçada, né? Porque às vezes o cliente vem, eu pedi ontem, né? A gente sempre pergunta, chegou direitinho, chegou, tal. Então tem dado certo. Que bom, muito bom. Esse olhar otimista é um olhar fundamental para quem é dono de negócio, né? Porque se você olhar aí calendário, cenário econômico, política, tantas outras coisas você pode olhar para contaminar essa expectativa. Mas também você tem vários olhares que podem ser otimistas, né? Você é otimista com o futuro? Sempre, Hélio. Eu e a minha esposa, nós sempre conversamos a respeito disso, né? Às vezes nós temos a oportunidade de viver algumas experiências e eu olho para ela e eu falo assim, você já sonhou algum dia em viver isso que nós estamos vivendo hoje? Né? E a gente olha assim, sempre pensando além, né? Sempre lá longe. Então, se eu não tiver esse otimismo, essa vontade, esse sonho de querer algo a mais, esse desejo que nos impulsiona a querer algo a mais, aí acho que eu posso parar, porque não vai dar mais certo. São os caminhos de quem é dono de negócio. Ou você cresce, ou você morre, né? Porque até eu converso com muita gente que está estagnado em termos de resultado, né? E daí a estagnação, no médio e longo prazo, é mortalidade, né? Porque a tua concorrência está crescendo, né? Então, são dois caminhos, ou cresce ou morre, é por aí, né? Exatamente, bem isso aí. Eu lembro, na primeira convenção de franqueados que nós participamos, e aí na cerimônia de premiação, de melhores franquias, de resultados, e aí eu vendo, né, o pessoal, e eu olhei, falei, eu vou chegar lá, vamos buscar isso aí. Sempre tem alguém na sua vida que você olha, ou se você não tem alguém que você olha, você precisa ter alguém na sua vida que você olhe para ela e fala assim, é esse caminho que eu quero seguir, é isso que eu quero buscar. Né? Se a gente olhar para a própria vida de Paulo, que foi um dos maiores apóstolos, uma figura sensacional dentro da Bíblia, ele teve Barnabé na vida dele para iniciar a trajetória dele, para acompanhar ele. E eu lembro que nessa convenção eu olhei para um franqueado lá de Vitória, que é um grande amigo meu, nós tornamos pessoas assim muito próximas, uma pessoa ímpar que eu tenho um carinho, uma admiração, um respeito enorme. Eu olhei para ele e falei, eu vou aprender e eu vou me tornar um franqueado igual a ele. E eu pedi ajuda, eu ligava para ele, como é que faz isso, e como é que faz isso e tal, e ele faz assim, tanto é que eu chamo ele de oráculo, né? Boa. É bom ter um oráculo, né? Eu ligo para ele e falo, meu oráculo, isso aqui, eu tô em dúvida e tal. E nessa última convenção agora, Hélio, e ele sempre em destaque, né, nas convenções. E nessa última convenção agora, em setembro de 2025, nós que fomos o destaque. Né? E parece assim que ele ficou mais feliz que nós. Que legal, cara, que legal. Porque ele sabe o quanto que a gente caminhou, ele sabe o quanto que a gente se dedicou para chegar ali. E ele sabe o quão importante ele foi nesse processo. Então a sensação que nós
tivemos no dia, né, o abraço era de alguém assim que realmente estava feliz por aquilo que a gente estava conquistando, né? Serve, mas é servido, né? Serve, mas talvez seja muito mais servido, né? Como que você lida com o que muitos donos de negócio falam sobre o isolamento do empreendedor? Pelo que me parece, pelo que você falou, você não vive isso, porque você busca essas conexões, esses contatos para não se sentir isolado nessa jornada, né? E quem às vezes está vendo a gente aqui, como fazer para sair desse isolamento? Por exemplo, se você não é de uma franquia ou se como que você acha que são passos importantes para o dono do negócio não se isolar no processo? Vão ter, né, noites escuras. Vão ter noites que você vai encostar a cabeça no travesseiro e para onde eu vou, o que eu faço, né? Tem aqueles dias do mês que os boletos são mais salgados, né? Mas nós precisamos ter pessoas em quem se apoiar. Né? Eu e a minha esposa, nós dividimos muito o fardo, né? Compartilho tudo com ela, ela vive a rotina da operação comigo. Na época da pandemia, ela abriu mão da profissão dela para caminhar junto comigo dentro da operação. E desde então, né, desde a pandemia, a gente vem caminhando junto e deu muito certo isso. Tenho amigos dentro da própria franqueadora, né, onde eu posso dividir, compartilhar dos erros, das frustrações, dos acertos, né, comemorar as vitórias juntos. Então, tudo isso é muito importante. A gente ter mentores que vão, às vezes, nos fazer voltar à direção. Porque nós, naturalmente, tendemos, às vezes, a sair do caminho. E de forma inconsequente. Às vezes não é porque você quer. Porque, às vezes, os obstáculos do dia a dia vão te forçando a se desviar. E, às vezes, a hora que você vai ver, você já está perdido. Então, é muito bom ter pessoas com mais maturidade, com mais experiência, com mais conhecimento, com mais rodagem, que, às vezes, vai falar para você, opa, calma, respira, faz isso aqui. Muito bom. Buscar inspirações, buscar oráculos. Exatamente. Muito bom. Carlos, nós vamos precisar ir encaminhando aqui, porque o papo é bom, ele passa rápido, né? Mas olhando para o futuro, dentro do varejo, dentro do setor que você atua já há mais de 20 anos, né? Mas olhando para o futuro, seja shopping ou rua, na tua visão, quais tendências ou movimentos que um dono de negócio não pode ignorar para os próximos anos? Hoje, falando especificamente do nosso negócio de restaurantes, acho que hoje o digital, o delivery, é uma ferramenta que o empreendedor não pode deixar de lado. E não é simplesmente ir lá, colocar o iFood e seja o que Deus quiser. Não. Tem que ter gestão, tem que ter acompanhamento, tem que ter monitoramento. Precisa ser diário isso. Porque se você faz isso dentro da sua operação física, a digital, a virtual, precisa receber a mesma atenção. Então, eu vejo hoje, assim, com bons olhos, o delivery, o digital. Né? Hoje você consegue ter mais de uma operação dentro da sua própria operação. Né? Então, hoje nós, dentro do nosso player do iFood, hoje nós temos 8 IDs. Eu tenho 8 lojas dentro do meu iFood. Então, hoje eu não trabalho apenas com a Vivenda dentro do iFood. Eu tenho a Vivenda do Camarão, mais 7 marcas dentro do meu delivery. Né? Então, é um mercado que ele é exponencial. Ele tem muita projeção de crescimento. Dentro dessa gestão do digital no teu negócio, se você pudesse dar 3 dicas do que é na prática essa gestão. Você falou algumas coisas de acompanhamento e tal, mas questões bem práticas. 3 coisas que talvez o dono do negócio que já tem talvez o iFood habilitado ali e só ativou. O que ele pode, para dar um primeiro passo e 3 primeiras dicas aí, o que você daria? Que vai mudar o cenário dele? Para começar a mudar o cenário dele. Então, a primeira coisa é a loja se tornar super restaurante, né? Inclusive, esse período aí, 24, 25, apenas nós, né, a nossa regional aqui de Maringá e uma loja de São José dos Campos,
ganharam um selo do iFood como super restaurante. Então é uma placa, igual essas placas que os YouTubers ganham, nós ganhamos uma placa dessa, né, de reconhecimento do iFood, por ter se mantido todo ano, consecutivamente, né, como super restaurante. E é muito difícil isso, Hélio. É muito, porque os indicadores, eles são analisados por algoritmos, né? E o algoritmo... Ele não perdoa, não falha, né? Então é muito difícil para você se manter como um super restaurante. E nós fomos agraciados e recebemos essa placa, né? Então agora é em busca do bicampeonato aí, né? Que é muito difícil. Então, primeira dica, buscar o selo de super restaurante. Tem os critérios do iFood lá, você vai entender, tem três categorias, né? Principais daí, que determinam. Ali você precisa aprofundar, mas a plataforma é autoexplicativa, né, cara? E o selo por si só, Hélio, ele comprovadamente, e isso eu, né, por conta de ter dentro dessas 8 lojas que às vezes oscilam e às vezes está no super, às vezes oscila e cai, ela gera um aumento de pelo menos 20% nas vendas. Então olha a diferença, só o fato de você ser um super restaurante. Para você que não entende, está no setor de alimentação, né? O selo de super restaurante, ele ativa no algoritmo do iFood mais vitrine para você. Visibilidade. Mais visibilidade. Então o teu cliente vai te ver, não muitas vezes por patrocínio, por pagamento, mas porque você é selo super. Então, naturalmente, o algoritmo vai recomendar você à medida que te coloca mais em visualização com o teu potencial cliente. Então, é uma baita estratégia realmente buscar essa consistência de selo super restaurante. Envolve ali cancelamentos, envolve nota de avaliação, né? Dentro disso envolve tempo de preparo também. Enfim, é uma coisa bem montadinha, muito justa, né, de certa forma. O algoritmo, ele cada vez ele vai te apertando mais, né? Ele vai fechando o cerco para que a operação fique mais assertiva possível, né? Então, o tempo de preparo do pronto até o entregador. Então, assim, são vários itens pausados no cardápio, são vários fatores, né? Uma outra dica é sempre responder às avaliações, seja positiva e principalmente as negativas, porque eu não posso simplesmente, esse me deu 5 estrelas, eu vou lá, obrigado, né? Bom apetite, estou aqui para te atender de novo. Não pode, né? Aquele que deu apenas 1 estrela, que é o principal cliente que eu preciso de alguma forma entender o que aconteceu para que eu corrija a minha operação também, né? Então é um fator muito importante as avaliações também. E você falou dos cancelamentos, né? Eu preciso entender por que aquele produto foi cancelado. Foi o cliente que cancelou? Foi um erro operacional? Foi o entregador? Então são pilares aí que vão fazer muita diferença, né? Aí tem cardápio, precificação, tempo de entrega, aí a gente pode entrar no mais um... Tem uma aula de delivery aí, né? De fatores. Você sabe aí. Que nas minhas operações, uma coisa muito simples, mas que estava passando batido, para você vender, você precisa estar aberto, né? Você vender no mundo físico, você precisa estar aberto. No digital também, né? Então o tempo de abertura da loja e aquele tempo que você se propõe a estar aberto, de fato, se concretizar. Então, no iFood, você cadastra, nos deliveries de maneira geral, você cadastra os horários que você vai estar aberto. E o que aconteceu em algumas operações minhas, Carlos? Algumas, a turma, a equipe, por alguma situação de insumo faltante ou agito na operação presencial, fechava a loja e não reabria. E daí, isso no somatório dentro do mês, gerava um tempo de abertura muito menor. Às vezes menos que 50% do esperado. Isso quando a gente detectou, quando a gente começou a fazer gestão de iFood, já faz um tempinho. Um pouco antes da pandemia, a gente começou a fazer gestão de iFood. Mas quando a gente detectou, a gente falou, poxa, é um primeiro passo. Só abrir a loja, mantê-la aberta, né? Então a gente colocou um pouco de gamificação, alguns critérios para que a equipe tenha esse discernimento e essa diligência a todo momento manter a loja aberta, sabe? Tô dando uma quarta dica, tá? Por tabela aqui, mas assim, às vezes uma dica muito simples, né? Para nós foi muito simples, mas virou o jogo na questão de venda, porque você só vende se estiver aberto, né? Então é um detalhe lá que em algum momento da nossa operação lá com as sorveterias a gente se tocou também que era algo simples de tudo para fazer
né? E é isso, tem que estar aberto para vender, né? Não dá para... E geralmente são as coisas simples que vão fazer diferença no dia a dia da operação. Perfeito, perfeito. Coisas, às vezes você não precisa fazer nada de extraordinário. Faz o simples, bem feito, que vai dar resultado. É o feijão com arroz, né? Com um camarãozinho, né? Ô Carlos, vamos fechar aqui. Me diz uma coisa. Se você tivesse que dar um conselho para o Carlos de 2001 ou 2009, né? Para alguém que está começando, ou alguém que já está num processo e está numa jornada de expansão ou de crescimento muito próximo, qual seria o conselho do Carlos de hoje para o Carlos lá de trás? Rapaz, essa é difícil, hein? Continue sonhando, né? Acredite, confie, mas não fique só no sonho, né? Coloque em prática, determine um prazo, uma data e arregace as mangas e vá para cima. Né? Nós falamos aqui, eu sou um sonhador e eu tenho muitos sonhos. A minha esposa às vezes fala, nossa, da onde que sai tanta ideia, né? Se tivesse o dinheiro para acompanhar essas ideias... Falo, dinheiro nós não temos, mas o banco tem bastante. Tem crédito, né? Quando tiver crédito, tá bom. Muito bom. Então, faça alguma coisa que traga brilho aos seus olhos, né? Que aquece o seu coração, que te impulsione, que te jogue para cima. Faça com amor, com vontade, com empenho, com dedicação, né? Vai ser garantia de acertar 100%? Não. Você vai errar, né? Mas que você continue sempre buscando a melhor condição de fazer aquilo que é certo. Né? Eu sempre falo para o meu filho, você precisa fazer o que é certo, simplesmente porque é certo. Não é porque eu falei, não é porque você estudou. Faço certo porque é certo. E as outras coisas vão naturalmente acontecendo. Né? Pô, que baita mensagem. O legal de um negócio pequeno, de um empreender, de começar um negócio pequeno, é que ele tem um poder de transformar a vida, e eu sou testemunha disso. Eu sei o quanto tudo isso que eu tenho vivido nesses últimos anos tem transformado a minha vida, a vida da minha família, e nos dado a oportunidade de ter experiências que talvez, se lá atrás eu não tivesse buscado isso, com certeza hoje eu não estaria vivendo. Então, o recado que eu deixo é esse aí, né? Faça com vontade, faça com amor aquilo que você realmente queima dentro do seu coração, né? Que traz brilho nos seus olhos. E um dia de cada vez, um dia por vez, e as coisas vão acontecendo naturalmente. A colheita vem, né? Sempre vem. Muito bom, Carlos. Deus abençoe, obrigado mais uma vez, parabéns, Obrigado. Parabéns pela jornada. É isso, gente. A gente encerra aqui com uma mensagem fantástica aqui do Carlos para você, às vezes, que está precisando ouvir essa mensagem de alguém que já viveu e vive essa realidade empreendedora. Nós estamos aqui numa jornada do varejo que cresce e olha para o bastidor como aquele lugar onde tudo acontece. Os desafios, as decisões, as estratégias. E esse episódio, mais uma vez, mostrou e comprovou que o varejo real, o negócio real não é muitas vezes aquele da teoria, não é aquele do livro. Pode até ter esses fundamentos todos. E é bom. E é bom ter os válido. Fundamentos, com certeza, buscar conhecimento, mas de nada adianta se você não colocar em prática, né? Se você não colocar em prática, testando, experimentando, errando e aprendendo com isso e acertando também. Então, se esse conteúdo aqui, esse bate-papo foi valioso para você, então compartilha com as pessoas que às vezes precisam ouvir, às vezes uma frase do que você ouviu aqui, ou uma frase desse conteúdo todo pode ser uma virada de chave, pode ser um diferencial na vida de alguém que você conhece, alguém que tem um sonho de empreender, ou alguém que já empreende, mas ou está vivendo alguma dificuldade, algum desafio, ou quer acelerar teu crescimento, por que não também, né? Acelerar o crescimento também é sempre muito bom. Curta a gente aqui nas redes sociais, compartilha esses links todos aqui que você está vendo na descrição do vídeo e vamos numa próxima oportunidade, num próximo episódio aqui, contar mais histórias reais daquele varejo que acontece nos bastidores, onde tudo acontece, na verdade, onde o holofote tem que estar apontado para as pessoas que fazem acontecer, o empresário, o dono do negócio que lidera essa jornada com maestria. Parabéns mais uma vez e obrigado, até a próxima. Valeu!